que está em Números, capítulo 20, e os 12 primeiros versículos. Números, capítulo 20, e os 12 primeiros versículos. Quem for achando aí, vá dizendo amém, ou vá glorificando a Deus. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é fiel. Amém, igreja? E diz assim a palavra de Deus: os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultado. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá, ou quem dera, tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo a água para beber? Então Moisés e Arão se foram da presença do povo, ou da assembleia, até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. E assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificardes diante do filho de Israel? Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Amém, queridos? Amém. Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus, continuar falando com Deus. Amado Espírito de Deus, tu que estás operando maravilhas no meio do teu povo, no meio da tua igreja, tu que tem o poder e a autoridade e revela todas as coisas, tu que traz à tona o que está oculto, tu que tira as pedras dos corações, que possa o nosso coração agora ser, Senhor, totalmente de carne, dirigido pelo poder do teu Espírito. Converte os nossos ouvidos, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos receber o alimento e o poder da tua palavra sobre a nossa vida, para que nós não saiamos daqui como nós entramos, mas que saímos daqui cheios do teu poder e da direção e do mover do teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Pai. Fique ligado, peça a Deus para falar com você. Esse é um relato que entra em controvérsias, porque os estudiosos, os indagadores, até nós mesmos, como leitores da palavra de Deus, homens mortais, né? Homens simples e comuns, quando lemos uma passagem dessa, quando Deus diz que Moisés não vai pisar os seus pés, colocar os seus pés na terra que mana leite e mel, que era o maior sonho de Moisés depois de ver a face de Deus, o maior sonho de Moisés era pisar na terra prometida. E por conta de uma situação dessa, eu fiquei questionando, digo: Senhor,
indagando, porque questionar, a gente não questiona as coisas de Deus, porque Ele é perfeito e Ele é fiel, Ele sabe de todas as coisas. Eu perguntei assim, mas Senhor, tantas coisas que Moisés fez, um preço tão grande que ele pagou, a obediência que ele teve a Ti, e ele não poder pisar os seus pés na terra prometida. E eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor que me revelasse um pouquinho mais da porção desta palavra, que não é só desse tamanho aqui que você está vendo. Oh, glória a Deus! Ela é tremendamente grandiosa e poderosa e tem o poder de nos explicar todas as coisas. Basta Deus querer revelar, e Ele quer revelar às nossas vidas aqui hoje o que Ele quer de cada um de nós. Simplesmente Deus está dizendo aqui através desta palavra que Ele tem o poder de abrir e fechar a porta. E a porta que Ele abriu e fechou, Ele está abrindo outra maior, porque Deus é fiel. É Ele quem manda na vida dos seus escolhidos. Deus está dizendo, hoje eu abro uma porta grande sobre a tua vida. De antemão já vou logo dizendo aqui, pelo mover do Espírito de Deus, o questionamento é esse: por que Moisés não entrou na terra de Canaã? Eu quero só lembrar uma coisa aqui a vocês, que Deus realiza todos os sonhos, por mais que sejam aparentemente impossível os teus sonhos, mas Ele tem o poder de realizar, desde que você esteja na comunhão com Deus. Às vezes nós imaginamos assim, que Deus tem o poder de estar dirigindo a nossa vida e de nos liberando bênçãos para nossas vidas. É assim que nós achamos, que Deus tem esse poder. Na realidade Ele tem. Deus é nosso amigo. Amém? Mas Deus também está precisando de amigos aqui na terra. Deus também está precisando de homens e mulheres de Deus fiéis e sensíveis para aprender a ouvir o que Ele quer realizar através de você em prol do reino dEle. E é estes homens e estas mulheres que estão na obediência de Deus que vão ter os seus sonhos realizados. Diga para o seu irmão, quer ver os teus sonhos realizados? Mas fale mesmo. Quer ver os teus sonhos realizados? Que às vezes cobramos de Deus, nós não fazemos nada por Deus. Às vezes cobramos de Deus, começamos e não terminamos a obra que Deus confiou a nós. Se queres ver os teus sonhos realizados, faça a vontade de Deus na sua vida. Existem várias formas de Deus falar conosco. A primeira coisa, Ele começa a incomodar. Glória a Deus. Ele começa a incomodar. Você vai ouvir a palavra de Deus na sua igreja, Deus está falando com você. Deus está lhe cobrando algo. Você vai ouvir um rádio, uma pregação no rádio, Deus está cobrando a mesma coisa daquele pregador. Então, os seus ouvidos, o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, você, como filho de Deus, está sensível à voz de Deus? Glória a Deus. Escolhi um personagem muito grandioso, um homem amigo de Deus, que conversava com Deus, Moisés, o Moshe Rabbeinu. Escolhi esse homem porque é um grande exemplo na história da Bíblia. É um grande exemplo como um salvador daquele povo naquele tempo que estava aprisionado na terra do cão. Que Egito quer dizer a terra do cão. Foi um processo que aquele povo teve que viver, teve que passar, mas que chegou o momento de se libertar. Diga para o seu irmão, receba a sua libertação. Se tem algo ainda preso na tua vida, contra a tua vida, o Senhor está liberando agora. Se tem algo amarrado contra a tua vida, creia no poder dessa palavra. Deus está dizendo, sai da terra do inimigo
e peregrina já sobre as minhas promessas, porque pisarás na terra prometida. Oh, glória! Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Quando Moisés, por que Moisés não entrou na terra de Israel? Por que Moisés não pisou na terra prometida, na terra que mana leite e mel? Primeiro, Moisés deveria falar a rocha e não bater na rocha. Quando Deus diz assim, olha, toma o teu cajado, Moisés, e reúne a congregação, tu e teu irmão Arão, e na presença deles dirige-te à rocha, e da rocha jorrará água. Em outra tradução, está assim: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. E vocês tirarão água da rocha para toda a comunidade e para o seu rebanho. Mas quando Moisés pegou a vara, ele era para ter apontado a vara para a rocha. Glória a Deus. E Moisés não fez isso. Moisés, irado, cansado, eu entendo muito bem isso, cansado de tantas cobranças, com o povo assim, 40 anos cobrando, né? Passando na cara, porque que Moisés tirou eles da terra do Egito. Olha, porque tu me tirou da terra do cão, devia ter me deixado lá pelo menos eu comia sementes, figos, melões e pepinos. Oh meu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas sim da glória e da graça de Deus, que é manifesta sobre a vida da igreja do Senhor Jesus nesta noite. Receba o poder desta rocha, receba esta água que emana sobre esta igreja esta noite. Tenha uma nova visão. Diga para o seu irmão, leva uma visão nova, tenha uma visão convertida, tenha uma visão do Espírito de Deus sobre a tua vida. Seja a diferença, faça a diferença, seja a luz, seja a água, seja a palavra ambulante. Ainda mais. Aleluia! Kadosh. Esse lugar é santo. Esse monte é santo. Esse monte foi separado por Deus. Não duvide disso. Porque você não é perfeito, nem eu sou perfeita, mas aquele que você veio para glorificar aqui esta noite, ele é perfeito. E ele ali ficou conhecido como lugar das águas da discórdia. Porque naquele momento um líder espiritual, um homem que conversava com Deus, um homem que chegou a convencer até a Deus de desistir de matar aquele número enorme de pessoas que ele tinha tirado do Egito, e Deus ouviu a sua voz, é porque Deus era amigo de Moisés. E era porque Moisés também era amigo de Deus. Ali era uma amizade, um elo, uma ligação bem sobrenatural. Glória a Deus. Segundo, olha, primeiro, concluiu primeiro. Por que é que Moisés não poderia ter batido na rocha? Porque aquela rocha, já naquele tempo, porque Deus é Deus e a palavra de Deus é fiel, e Deus está agindo como Pai, Filho e Espírito Santo desde o começo da história da humanidade. Glória a Deus. Amém? Quando bateram ali, quando Moisés bateu naquela rocha, aquela rocha estava representando Jesus. Aquela rocha estava representando a pedra. Aquela rocha estava representando o Filho de Deus, que é a rocha, que é nele que deve habitar. Aquela rocha estava representando o quê? A fonte de água
viva. A rocha está aqui nesta noite. A água viva está emanando do céu nesta noite sobre a tua vida. Receba esta palavra, porque ela se torna fiel quando a sua fé é colocada em ação. Ela se materializa como a fé se materializa pelo poder profético. A Bíblia é uma palavra profética a favor da tua vida e da minha vida. Se o anunciador da palavra está profetizando que Deus é na tua vida, dá glória a Deus, alegra o teu coração, porque Jesus é contigo, a rocha é contigo, e a água que te alimenta jamais vai faltar sobre a tua vida. Se assim tu quiseres. Glória a Deus. Segundo, perdeu a paciência com o povo. Ele bateu ali aquela vara tão irada, ali ó, povo rebelde. Quer água? Tome água. Oh, glória a Deus. Ele estava irado naquela hora, mas não podia ter batido na rocha. Oh, povo, chamou o povo de rebelde. Pois extrairemos nós, portanto, água desta rocha para saciá-los? É isso que queres? Naquele momento, aquele homem se irou porque estava, um líder espiritual, ele estava cansado. Mas tem outra explicação da possibilidade de um porquê que Moisés não pisou na terra prometida. A forma que ele falou, do jeito que ele falou, quando ele disse que a água tinha que ser tirada da rocha, era para ter falado de outra forma. Quando ele tocou e bateu, como se o poder fosse dele. Ele falou de uma forma como se o milagre que estava sendo realizado estava vindo através dele. Então ele poderia ter feito com aquele evento espiritual, fortemente espiritual, tivesse sido numa proporção muito maior. Porque quando ele apontasse apenas o cajado para a pedra e ali extraísse a água em nome de um Deus vivo, toda aquela congregação mais uma vez saberia que era Deus que estava provendo aquela água. Diga para o seu irmão, é Deus que está provendo a água para a tua vida esta noite. Receba esta palavra. Toda honra e toda glória sejam dados ao Deus vivo, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está precisando de verdadeiros adoradores que aprendam a fazer com que a glória dele seja dada somente a ele. Quando o ego do homem, a vaidade do homem vem à tona, usurpando a glória de Deus, é uma coisa terrível. Paga-se um preço muito grande. E a glória de Deus o homem não pode tomar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é Deus. Aleluia. Ele é fiel. Ele abre, ele fecha a porta. Ele emana a água. Aleluia. Da rocha. Do céu. Oh, Deus de poder. E o terceiro possível motivo. Estamos aqui numa especulação. É um motivo que a explicação é bem sobrenatural. Porque essa explicação é um tanto quanto mística. Mas se nós observarmos, porque o cristianismo, na realidade, ele nasceu do judaísmo. Então é impossível não usar algumas fontes de informação em relação a isso. Os judeus, os estudiosos, sempre têm dito que tudo aquilo que Moisés fez, tudo aquilo que Moisés realizou, ficou construído.
eterno. Nada se desfez. Por exemplo, a lei pode não funcionar para nós, mas de alguma forma ela funciona. Glória a Deus. Porque as leis estão escritas lá e sendo preservadas, respeitadas e obedecidas até o dia de hoje. Glória a Deus. Para a igreja elas não deixam de existir, porque se você ama a Deus, né, em primeiro lugar, e se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai roubar, não vai matar, não vai desejar a mulher dos outros, não vai invejar, não vai levantar falso testemunho. Amém? Concorda comigo? Então, não deixa de existir as leis de Deus, porque é um padrão, são parâmetros, são éticas que são necessários ser vivenciados na nossa vida para que nós venhamos fazer a diferença. Diga para o seu irmão, você faz a diferença. Você é diferente. Você é filho de Deus. Glória a Deus. Então, tudo que Moisés fez, vamos começar pelas pedras. As primeiras pedras eram de safira. As pedras que Moisés quebrou, que também aí já é outra explicação para outra pregação, o motivo que as pedras foram quebradas antes dele descer até lá embaixo, a congregação em pecado. Se ele descesse com aquelas pedras, a congregação não teria sido julgada. Já estaria na maldição, teria sido já condenada por Deus. Por isso que Deus até permitiu que ele, no momento de ira, ele quebrasse aquelas pedras, para que aquilo fosse revogado, para que Deus desse outras leis depois do que aconteceu, que foi o povo de Coré caindo por terra e Deus mostrando o seu poder para que desse uma sacolejada naquela congregação, naquele povo, para que o povo se despertasse para o Deus que Moisés estava servindo. Oh, glória a Deus! Diga aí para o seu irmão, desperta, desperta, leva a palavra de Deus, faz o ID, seja o instrumento de Deus. Aquelas pedras de safira foram guardadas dentro da arca da aliança, que até hoje eles acreditam que está muito bem guardada, num lugar muito bem reservado. Glória a Deus. Que foi o tabernáculo. Primeiro foi as leis, que nunca acabaram. Segundo, o tabernáculo santo, aonde estão as pedras de safira dentro. Glória a Deus. Onde está guardada também a arca sagrada. A arca sagrada foi construída por Moisés. Eles acreditam que até hoje ela existe. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, tem muitas perguntas aqui, muitos questionamentos, que assim nós fazemos em determinada situação tão forte como essa, quando Deus diz para aquele homem que Deus doou-se tanto para a obra de Deus, dizer que ele não ia pisar na terra prometida. Aquele homem que tanto sonhou ver a face de Deus, mas sentiu um sopro, sentiu um vento, viu as costas de Deus passando pelas costas dele, mas não viu Deus face a face. Nós não devemos ter dúvida nenhuma da intimidade desse homem com Deus, porque ele era amigo de Deus. Mas Deus, como é fiel, é tremendamente poderoso, glória a Deus. Deus pode todas as coisas e Deus realiza os sonhos dos seus escolhidos, glória a Deus. Diga para o seu irmão, Deus realiza sonhos. Deus realiza sonhos. Ele nunca deixa de realizar os sonhos dos seus escolhidos que estão obedecendo a voz dele, que estão vivendo na direção do poder da sua glória sobre a sua vida. Deus é fiel. A palavra de Deus em Salmo 90, versículo 4, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que 1000 anos para Deus pode ser como? Um dia. Não sei se 2000 anos depois, ou 2 dias para Deus, Moisés estava face a face com o Filho
de Deus no Monte Tabor. Jesus disse para Pedro, João e Tiago: vamos ali orar. Era o momento de orar. Diz que de repente olharam para Jesus e o rosto de Jesus se transformou numa luz como a luz do sol. Oh, maravilha, glória a Deus. E as suas vestes ficaram brancas, reluzentes. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu até imagino essa cena agora do mestre, do Rabone, do nosso Deus vivo que deu a vida por nós, reluzindo a sua imagem diante de dois escolhidos de Deus, Moisés e Elias. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ai, como é bom sentir isso que eu estou sentindo. Oh, Espírito de Deus, isso não é emoção não, isso é um júbilo inexplicável. Oh, glória a Deus. Se o sonho de Moisés era contemplar a face de Deus, Deus não ia deixar de realizar o sonho do seu escolhido. E eu até quero acreditar aqui nas minhas alucinações espirituais, na minha visão, na minha crença, porque eu sei que o nosso Deus ele é perfeito e fiel, que ele quando viu Jesus, né? Ele deve ter dito, quando Jesus viu Moisés, Jesus deve ter olhado para Moisés assim, reluzindo, né? E disse: olha aí, Moisés, tu estás vendo a face de Deus. E aí? Olha aí, Moisés, tu estás pisando na terra que mana leite e mel. Tu estás diante daquele verdadeiramente que é o leite e o mel sobre a tua vida. Tu estás diante de mim porque as minhas promessas são cumpridas. Meus queridos, repito mais uma vez: os sonhos de Deus que estão na tua vida, diga, na minha vida, serão realizados. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque se você estiver em obediência a Deus, fazendo a vontade de Deus, todos os seus sonhos vão ser concretizados. Porque Deus é fiel. Falhar nós falhamos, errar nós erramos. Porque é natural, na natureza humana, pecarmos. Mas quando nos preocupamos em fazer a vontade de Deus, quando nos preocupamos em ser um pouco melhor para Ele, para a obra dEle, para o nosso próximo, para a nossa família, Deus está observando e Deus vai honrar, aleluia, a tua vontade. Glória a Deus. Pode ter certeza de uma coisa, que para receber a vontade, a vitória de Deus em realização dos teus sonhos, precisa realmente que nós venhamos fazer a nossa parte. E mesmo assim, ainda vou lhe dizer uma coisa: para aqueles que servem fielmente a Deus, eu quero que nós venhamos nos lembrar. Eu tenho passado umas lutas ultimamente e tenho conversado muito com Deus. Até em que proporção essas lutas vão continuar acontecendo e até onde a minha saúde emocional e física vai aguentar essas lutas. E Deus, mesmo nos amando, Ele não tem essas obrigações sobre a nossa vida. Ele faz o que Ele quer. Porque nós não podemos fazer Deus de menino, nem de nosso escravo. Deus é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, cabe a você. Se como Davi, você vai tocar ou não o coração de Deus para que Ele realize o sobrenatural na tua e na minha vida. Creia, receba, toque no coração de Deus. Seja um filho bom, seja um filho convincente, seja um filho abençoado. E no nome de Jesus eu profetizo isso sobre a tua vida. E toque no coração de Deus. Aleluia! Feliz do homem cujo coração está sobre a vontade de Deus. Aleluia. Eu derramo em nome de Jesus essa palavra profética sobre a tua vida. E recebe essa bênção, esta porta que Deus está abrindo, esta luz, este leite e este mel que Deus está emanando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por
por esse momento de comunhão e de adoração a Ti, através do poder da Tua palavra. Que a Tua palavra se manifeste na nossa vida, que a Tua glória se manifeste na nossa vida de forma sobrenatural. E Tu sabes o que é que nós temos na nossa vida de maneira impossível. Hoje é culto de vitória. E nós viemos aqui profetizar pelo poder da Tua palavra, pelo poder que vem de Ti, a vitória sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, seja qual for o problema. Nós não viemos aqui adorar só o Deus do possível, não. Nós viemos também adorar e glorificar o Deus do impossível. Tu és um Deus fiel e Tu podes realizar todas as coisas. Em Ti está o poder. Em Ti, Senhor, está a autoridade. Em Ti está toda a glória e toda a honra seja dada a Ti. Em nós está o pedido de oração para que Tu venha realizar, libertar filhos, maridos, abrir portas, meu Deus, dirigidas pelo poder do Teu Espírito. Prospera a Tua igreja espiritualmente em primeiro lugar. Prospera a Tua igreja fisicamente, da saúde, direção do Teu Espírito. E prospera a Tua igreja materialmente. Mesmo quando abençoados materialmente, não recuem diante de Ti, diante da Tua palavra, diante do Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Jesus.